Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Carolina Diz. No vídeo de hoje eu vou te dar 10 motivos para assistir o filme Dunkirk. Se você tá querendo muito assistir esse filme, mas ainda não conseguiu convencer aquela pessoa que você quer levar com você pro cinema, este é o vídeo que você estava precisando. Então o que você vai fazer quando você terminar de ver esse vídeo? Você vai compartilhar ele com seu amigo, amiga, namorado, namorada, sei lá com quem que você quer ver esse filme, mas compartilha esse vídeo que eu tenho certeza que pelo menos um desses motivos vai conseguir convencer a pessoa a ir no cinema com você, tudo bem? Where are we going? Dunkirk. Dunkirk é um filme do Christopher Nolan. Se você não está associando o nome à pessoa, o Nolan já dirigiu filmes como a trilogia de Batman e Cavaleiro das Trevas, A Origem e Interestelar. Esses dois últimos, inclusive, concorreram ao Oscar de melhor filme. E ainda tem uma expectativa muito pesada nesse filme, porque é o primeiro filme de guerra do Nolan. Eu não sei se você reparou, mas todos esses filmes que eu citei que ele já dirigiu são filmes que falam, né, de umas realidades meio utópicas, meio diferentonas, meio que não existem. E Dunkirk vai ser o primeiro que é ali, ó, sobre a nossa realidade de fato da Segunda Guerra Mundial, no caso, né? Não a realidade de agora, mas a realidade de um passado, mas que pelo menos existiu. Então existe toda essa expectativa de como Nolan vai contar, né, uma parada real. E apesar de ser um filme de guerra, se você tem nojinho de cabeça explodindo, tripa pra fora do corpo, pode ficar tranquilo, porque o Nolan não quis ter essa pegada mais visual, né? Ele disse que o objetivo dele nesse filme era contar a humanidade da guerra, né? Contar as histórias dos indivíduos ali. Então, né, não vai ter muito essa coisa visual da guerra, mas mais uma parada interna, né? Uma parada de sentimentos. Ready on the stern line. What are you doing? You know where we're going. Into war, George. Dunkirk é baseado num evento real que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Os britânicos costumam considerar esse trecho da história como uma derrota que eles sofreram, mas ao mesmo tempo foi um evento que mudou e moldou a forma como os britânicos passaram a se comportar durante a Segunda Guerra Mundial. Isso porque a história que o filme conta é de 400 mil soldados que ficaram presos numa praia na França, na cidade de Dunkirk, né, por isso o nome do filme. E assim, quando eles acharam que eles não tinham mais esperança, porque, né, de um lado eles tinham o mar e do outro lado eles tinham as tropas inimigas vindo pra eles acharam que não tinha mais esperança, que iam morrer ali e, né, não tinha mais o que fazer, eis que os barcos de civis vieram lá do Reino Unido resgatá-los. Inclusive, foi por isso que o Christopher Nolan escolheu contar essa história, porque ele queria mostrar, né, o ponto dos indivíduos ali, né, dos soldados, da humanidade da guerra, justamente para poder provar, entre aspas, que naquele momento, naquelas circunstâncias, sobreviver era uma vitória. Então, embora seja considerado uma derrota, porque de fato, né, aquela batalha eles não ganharam, no final das contas acabou sendo uma vitória, porque, né, conseguiram pessoas saírem vivas dali, né? O filme tem poucos diálogos, justamente para fazer a gente se sentir como se, né, fizesse parte ali daquela história. E, inclusive, os atores falaram que o fato de não ter muitos diálogos acabou sendo um desafio maior para eles na composição dos personagens, porque eu não sei se você que está aí do outro lado da tela, meu caro telespectador, sabe, mas os diálogos de um personagem, as falas de um personagem, nos dizem muito de como aquele personagem é, sabe? De como ele se comporta em algumas situações. E o fato deles não terem muitas falas acabou fazendo com que eles construíssem ainda mais aqueles personagens, né? Fossem personagens muito mais elaborados do que ficar baseado somente no diálogo e nas falas dos personagens. We shall go on to the end. We shall never surrender. A maioria das cenas foi filmada ao ar livre, foi usado pouco estúdio, né? O Nolan quis que os atores estivessem de fato, né, ali em cenários que inclusive a guerra aconteceu, eles filmaram lá em Dunkirk, né, onde aconteceu a batalha, e os atores disseram que o fato deles terem estado em lugares onde a guerra aconteceu de fato, né, proporcionou a eles uma conexão com aquela história que talvez eles não conseguissem se eles estivessem dentro de um estúdio e tal. E, inclusive, tem uma coisa muito interessante nesse filme, que boa parte das cenas foram filmadas em IMAX, né? O Nolan já vem há alguns filmes trabalhando, tentando aprimorar esse uso do IMAX, e nesse filme, assim, boa parte do filme é em IMAX. Então, se você tiver a oportunidade de assistir o filme em IMAX, saiba que vai ser uma ótima experiência, né? Porque o filme foi basicamente construído para IMAX, então assim, né,
eles filmaram cenas que, assim, pareciam ser impossíveis, porque a câmera de IMAX é ainda maior do que uma câmera normal de cinema, e eles filmaram, tipo, em avião e umas paradas assim. Então, se você tiver a oportunidade de assistir em IMAX, talvez valha o investimento, porque vocês sabem que a IMAX é mais caro, né? Time to go! E ainda nessa busca de retratar as cenas com a maior veracidade possível, o Nolan também usou réplicas de aviões da época, dos barcos que foram usados para o resgate na época, e inclusive de um barco hospital, que é um barco enorme que foi construído em tamanho real e que ele foi construído e foi explodido em cena. Inclusive essa cena está, né, em alguns dos trailers, então não é spoiler, né? Você pode ver nos trailers que o barco foi explodido em cena. They need to send more ships. E os atores ressaltaram nas entrevistas que todo esse ambiente que o Nolan cria, né, em volta deles, faz com que eles sintam que eles estavam de fato ali naquela situação. E algumas cenas eles quase não estão atuando, sabe? É a reação de fato deles. Por exemplo, quando tem um avião, a réplica do avião que tá ali voando super baixo, né? Quando uma pessoa olha com uma cara assustada para aquele avião, ou sei lá, se assusta com uma explosão, se assusta com alguma coisa, ou sei lá. Muitas dessas emoções do filme são de fato emoções reais, e aí os atores até falam isso, né, que fica meio que na dúvida quando que eles estão atuando e quando, né, que é de verdade, porque o Nolan proporciona pra eles esse ambiente que eles se sentem ali dentro daquela história, o que é muito louco, né, porque atores não estão atuando, como assim? E falando em atores, segura que o time de Dunkirk é pesado. Além dos já consagrados Mike Rylance, Tom Hardy e Cillian Murphy, também tem os novatos Jack Lowden, Tom Glencarney, Harry Styles e Finn Whitehead. O Finn, inclusive, que é, né, meio que o personagem principal do filme, tem apenas 19 anos. E foi uma das coisas que o Nolan ressaltou, que ele procurou escalar para o filme atores que tivessem a idade que os soldados teriam, né, naquela época, porque os soldados eram muito jovens, né? E ele disse que muitas vezes quando se faz filme desse tipo, as pessoas escalam os atores mais velhos para fingir que eles são mais novos, e ele queria que fosse de fato pessoas que tivessem idade para estarem na guerra. Então, ó, esses atores novatos, além de serem novos em filmes do Christopher Nolan e em filmes em geral, tipo o Finn Whitehead é o primeiro filme dele. O Harry Styles também, como já sabemos, é o primeiro filme dele. Então, assim, além deles serem novos no cinema, em filmes de Christopher Nolan, eles também são novos de idade, porque eles são bem novinhos, assim, real. We shall never surrender. E a trilha sonora é do Hans Zimmer, que já foi indicado 9 vezes ao Oscar e que ganhou o Oscar em 1995 apenas com a trilha sonora de Rei Leão. Tá bom pra você? Take me home. E se eu ainda não conseguir te convencer a assistir esse filme, saiba que muitos críticos já estão falando que o filme é sensacional, que é uma obra-prima, que te deixa ali com aquela emoção, com aquela ansiedade, que consegue, né, fazer você ter sentimentos ali assistindo aquele filme. E por que já tem tantas críticas sobre Dunkirk por aí online? O filme estreou na maior parte do mundo no dia 21 de julho, então a gente está um pouco atrasado aqui no Brasil, mas o fato é que você consegue ver várias avaliações do filme. Já tem a avaliação no Rotten Tomatoes, todos esses sites que fazem avaliação de filme, crítica de filme, tudo que você imaginar, já tem crítica, então você pode procurar as críticas que as pessoas estão falando, porque o que eu vi até agora, que eu estou gravando aqui esse vídeo pra vocês, foram várias críticas positivas, falando, ó, elogiando o trabalho do Nolan, falando que é um dos melhores filmes que ele já fez, falando que o filme pode vir a concorrer ao Oscar. Eu não sei, né, porque eu ainda não assisti, porque no caso não estreou aqui no Brasil, mas me parece ser uma obra-prima sim, e toda essa história, toda a forma de contar a história, acho que pode ser muito interessante. Se você ainda não viu os trailers de Dunkirk, procure os trailers que você vai entender como é que é esse negócio de sentir essa ansiedade, essa emoção, porque no trailer já dá pra gente perceber mais ou menos qual vai ser a pegada do filme. E tenho certeza que depois de assistir os trailers, depois de ter assistido esse vídeo, não tem como você não estar curioso ou curiosa para assistir este bendito filme que eu estou ansiosíssima para assistir. Espero muito conseguir assistir em breve. You can practically see it from here. What? Home. E Warner Bros. Brasil, se você está assistindo esse vídeo, provavelmente não, mas por acaso alguém da Warner Bros. Estiver assistindo esse filme, por favor, né, me mandem, sei lá, um oi,
me mandem um brinde do filme, me mandem alguma coisa, porque por toda a pesquisa que eu fiz desse filme, por toda a preparação que eu fiz pra esse vídeo, eu merecia pelo menos ser notada pelo Warner Bros. Então você, meu amigo, que está assistindo esse filme e que não é da Warner Bros, sabe o que você pode fazer pra me ajudar? Compartilhar esse vídeo com alguém. Porque quanto mais pessoas assistirem esse vídeo, mais chance a gente tem dele chegar alguém na Warner Bros e a Warner Bros me notar e a Warner Bros mandar aquela camisa de Dunkirk, ou mandar um DVD de Dunkirk, ou mandar qualquer coisa de Dunkirk, sério, mandar uma carta escrito: olá Karina, vimos o seu vídeo, eu já ficaria muito feliz. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like. E assim, né, como esse vídeo foi super sério e tal, eu quero dizer pra vocês que aqui no card vai ter umas indicações de vídeos que eu vou deixar pra vocês. E também quero deixar aqui no final desse vídeo algumas indicações. Desse lado aqui eu vou deixar um vídeo que o YouTube acha que é a sua cara, e desse lado aqui tem o meu último vídeo. E aqui no meio tem um botão pra você se inscrever, pra ficar super fácil, né? Não precisa procurar mais em lugar nenhum. Tem um botão aqui enorme, redondo, é só você clicar nele e se inscrever aqui nesse canal para receber mais conteúdos parecidos com esse ou não parecidos com esse, né? Dê uma olhada nos outros vídeos pra você ver mais ou menos como que é o conteúdo que eu produzo. Então é isso, muito obrigada por ter assistido, sério, eu sei que esse vídeo ficou enorme, eu sei, mas muito obrigada mesmo assim por ter assistido, tudo bem? Até a próxima, tchau! Ô Warner Bros, eu sei que eu não sou assim, nossa, que influencer, na verdade eu não sou nada influencer, mas assim, sério, né, se você estiver assistindo, não sei, por que eu acho que a Warner Bros estaria assistindo, né, mas quem sabe, né, vai que alguém na Warner Bros, né, não tem aquela teoria de que a gente tá ligado a todo mundo com 6 conexões, então é aí que eu tô acreditando que alguém da Warner Bros vai assistir esse vídeo, tenho fé.